Olá, tudo bem? Seguindo aqui na nossa maratona de comentários ao Código de Processo Civil de 2015, no vídeo de hoje nós vamos começar a tratar das regras de impedimento do juiz. E eu digo que a gente vai começar a tratar porque essa análise que vai ser feita sobre o artigo 144 vai ser dividida em dois vídeos, porque esse aqui é um artigo com uma série de incisos e a gente precisa analisar com alguns detalhes esses incisos, e por isso, para o vídeo não ficar muito longo e nem muito cansativo para você, eu vou dividir essa análise em duas partes a respeito das regras de impedimento do juiz. Isso porque o artigo 144 inaugura um novo capítulo, um capítulo 2 aqui dentro do título 4, que diz respeito ao juiz e aos auxiliares da justiça, e inicia o tratamento das causas de impedimento do juiz, que são aquelas causas mais sérias que ferem a regra da imparcialidade do juiz. E aqui a gente precisa pensar, o juiz como uma pessoa que seja imparcial, ou seja, que não tenha interesse na causa. Por isso é que são pensadas algumas regras de impedimento e de suspeição para afastar da presidência do processo e do julgamento da causa aquele juiz que tenha algum interesse naquela causa. Então a gente precisa fazer esse afastamento para que a decisão seja proferida e o processo seja comandado por uma pessoa que não tenha nenhum interesse direto na causa, nenhum interesse que seja, ainda que não seja direto, mas que seja indireto, que tenha algum interesse oblíquo naquela discussão, ou algum interesse em favorecer uma parte ou outra. Por isso é que existem essas regras aqui como garantia da imparcialidade. E além disso, a gente não pode esquecer que dentro dessa noção mais ampla de imparcialidade, existe também uma noção mais restrita, mas ainda assim muito importante, de impartialidade, que seria uma variação da imparcialidade, mas escrita com a letra T, impartialidade, que proíbe o juiz de atuar no processo como se fosse parte, ou se substituindo na função de parte do processo. O juiz não pode atuar dessa maneira. Ele precisa ser um órgão e precisa agir como um órgão imparcial que indique um desinteresse naquilo que está sendo discutido. O interesse do juiz precisa ser um interesse institucional, ou seja, de resolver o conflito respeitando todas as normas processuais. Ok? Então vamos analisar as disposições do artigo 144, que vai tratar do impedimento. Geralmente a doutrina diferencia impedimento de suspeição para dizer que as regras que tratam do impedimento do juiz estabelecem hipóteses em que a imparcialidade é ferida de forma muito mais grave, ao passo que na suspeição há o ferimento da regra da imparcialidade, mas seria um ferimento mais brando. Obviamente que essa classificação não é uma classificação imune a críticas. Há uma parcela da doutrina que critica essa distinção como se as causas de impedimento fossem mais graves, porque considera que a imparcialidade, uma vez que seja violada, seja por uma hipótese de impedimento, seja por uma hipótese de suspeição, ela gera um problema gravíssimo no processo. E há, dentro dessas duas, dentro dessa divisão entre o que seria ou o que seriam as hipóteses de impedimento e o que seriam as hipóteses de suspeição, e admitindo aí essa posição majoritária na doutrina de que há uma diferença de gradação na gravidade dessas hipóteses, as causas de impedimento são aquelas causas que podem ser alegadas a qualquer momento, enquanto tramita o processo, inclusive após o trânsito em julgado, como uma hipótese de ação rescisória, ao passo que a suspeição deveria ser alegada na primeira oportunidade que a parte tivesse para falar nos autos do processo, sob pena
de perder essa oportunidade ou de precluir o seu direito de fazer esse tipo de alegação. Vamos para as hipóteses, então, de impedimento, as primeiras previstas no artigo 144. O caput disciplina da seguinte maneira: há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Inciso 1. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Aqui nós estamos tratando daquelas hipóteses em que o juiz passa a atuar em um processo em que ele já tenha atuado antes, só que em outra posição. Ou numa posição de profissão jurídica, né, como advogado, como membro do Ministério Público, ou como perito, ou então naquelas hipóteses em que o juiz tenha prestado depoimento como testemunha. Porque, obviamente, se ele atuou em alguma dessas posições, naturalmente o seu julgamento fica viciado, né? Porque ele já assumiu uma posição diversa. A gente sabe que a testemunha e o perito também são órgãos imparciais ou deveriam ser órgãos imparciais, assim como é o juiz. Então poderia causar um certo estranhamento. Mas se o juiz atuou como órgão imparcial, por exemplo, como perito, produzindo um laudo pericial, por que ele não poderia atuar depois como juiz? Justamente porque ele participou da produção daquela prova. E o fato de ele ter participado como perito da produção daquela prova cria nele uma tendência a supervalorizar a prova que ele mesmo produziu. Né? Da mesma forma, se ele atuasse como testemunha, quer dizer, o fato de ele ter prestado depoimento como testemunha impediria ele de valorar de forma distanciada o seu próprio depoimento. Né? Então, por conta dessas razões, não se pode cogitar que um juiz ou que uma pessoa desempenhe duas funções no mesmo processo, seja uma profissão jurídica, seja na produção das provas e depois atue também como juiz, seja presidindo aquele processo, né? Seja decidindo posteriormente qualquer coisa naquela causa. Ok? Essa é a primeira hipótese, então, de impedimento. A segunda hipótese de impedimento está no inciso 2. Impede o juiz, né, de atuar no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição tendo proferido decisão. Aqui nós estamos falando daquele juiz que funcionou, por exemplo, no primeiro grau de jurisdição e depois foi promovido a desembargador. E o mesmo, isso é bastante factível, inclusive, né? Quer dizer, ele julga um determinado processo ou profere uma decisão qualquer em um determinado processo enquanto ele é juiz de primeiro grau, no mês seguinte ele é promovido e passa a atuar em uma câmara daquele tribunal a que ele pertence e chega naquela câmara um recurso contra uma decisão de algum processo em que ele tenha atuado anteriormente. Ele automaticamente precisa se dar por impedido porque ele conheceu daquele processo proferindo decisão em outro grau de jurisdição. E aqui não há necessidade de que a decisão recorrida tenha sido proferida por ele. A decisão pode ter sido proferida por outro magistrado. O que impede o juiz de atuar neste processo aqui é o fato de ele já ter atuado, né? Se ele estiver em outro grau de jurisdição, é o fato de ele já ter atuado naquele processo em um grau de jurisdição diferente e tenha proferido decisão. Se ele simplesmente deu andamento àquele processo, por exemplo, proferindo despachos e não tenha proferido nenhum pronunciamento com conteúdo decisório, não se aplica a ele essa regra de impedimento. Mas se ele proferiu algum pronunciamento naquele processo que tenha caráter decisório, ou seja, ele resolveu alguma questão, seja processual, seja de direito material, ele fica impedido de atuar novamente naquele processo, agora em outro grau de jurisdição. Ok? O inciso 3 trata de hipóteses em que atuam no processo profissionais que sejam familiares, companheiros ou cônjuges do juiz que irá julgar aquela causa. Então vamos analisar o texto do inciso 3.
quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Essa disposição é muito importante justamente porque ela leva em consideração as ligações familiares do juiz. E é comum, né, que o juiz ou a juíza sejam casados, sejam ou vivam em união estável, ou tenham parentes até o 3º grau, que atuem no direito em alguma outra posição jurídica, né? Se acontecer de haver essa coincidência, né, prevista aqui no inciso 3, há necessidade de que o juiz ou a juíza se deem por impedidos. E aqui a gente não pode esquecer também da incidência da regra do parágrafo 1º do artigo 144, que a gente já vai analisar agora. Diz assim: na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Qual que é a finalidade desse parágrafo 1º? Evitar que se criem posteriormente causas de impedimento, né? Quer dizer, então essa atuação desse familiar do juiz tem que ser anterior à participação do juiz. Quer dizer, então vai haver lá o protocolo da petição inicial e ela vai cair por azar na vara daquele juiz que é parente próximo do advogado, por exemplo, né? Nesse caso, há o impedimento daquele magistrado de atuar naquele processo. Agora, o que eu não posso sabendo, por exemplo, que o processo está tramitando numa determinada vara, aí eu contrato o advogado ou advogada que é parente da juíza que atua naquela jurisdição, porque aí eu estou criando uma hipótese de impedimento, e é justamente esse parágrafo 1º aqui que é impedir esse tipo de prática, né, que muito se assemelha inclusive a uma prática de má-fé. E aí cabe ao profissional que está para ser contratado ou que entraria naquele processo agir de forma ética e recusar a sua atuação naquele processo para dizer que ele eticamente está impedido de fazê-lo em razão da existência ou da atuação de um magistrado que seja seu parente, seu cônjuge ou seu companheiro. E isso vem muito no que está também previsto no parágrafo 2º, que de forma mais genérica veda a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz, para que a parte que eventualmente haja de má-fé não crie um fato posterior, antevendo que o juiz possa decidir contrariamente ao seu interesse para retirar o juiz da atuação daquele processo. E aí o parágrafo 3º complementa essas disposições para dizer: o impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Isso aqui é uma forma de estender as restrições do parágrafo 3º, né? Justamente para que eu não utilize um advogado que atua em um determinado escritório, muito embora ele não atue diretamente naquele processo, mas que tenha alguma ligação com o magistrado que vai presidir ou que vai decidir aquela causa. A finalidade dessas disposições, né, de afastar o magistrado quando houver ali um parente seu, um cônjuge ou seu companheiro, é justamente evitar que haja tráfico de influência ou que o magistrado se veja compelido a decidir dessa ou daquela forma em razão da existência desses laços de parentesco ou de afetividade muito próximos. Ok? Vamos para o inciso 4. Ele vai disciplinar sobre quando for parte no processo, ele próprio, ou seja, o juiz for parte no processo, e daí
claramente, se ele é parte, ele não é imparcial e ele tem uma causa muito direta de impedimento e não pode atuar. No caso, quando for parte o seu cônjuge ou companheiro, da mesma forma como no inciso anterior, nós tínhamos no inciso anterior a participação do seu cônjuge ou do seu companheiro na qualidade de advogado, né? Ou na qualidade de Ministério Público, de órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Aqui nós estamos falando quando o cônjuge ou companheiro é parte no processo. Naturalmente o juiz não poderá sê-lo, não poderá atuar naquele processo como magistrado, né? Além disso, se for parte no processo, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. Então, exclui-se da possibilidade de atuação do juiz essas hipóteses em que haja um parente seu próximo até o 3º grau, e inclusive no 3º grau, atuando naquele processo, seja como profissional, seja como parte, ok? O inciso 5 vai tratar das hipóteses em que o juiz seja sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. Aqui não se está tratando de parentesco, mas se está tratando da existência de uma ligação direta do juiz com a pessoa jurídica parte no processo, seja ela no polo que for, no polo ativo ou no polo passivo, né? Ou mesmo na qualidade de terceiro interveniente. O juiz não pode atuar como magistrado, então, se ele se enquadrar numa dessas hipóteses aqui do inciso 5, ou seja, se ele for sócio, membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. E para a gente entender essa disposição, a gente tem que resgatar 2 dispositivos da lei orgânica da magistratura, a LOMAN. O artigo 36 é que vai disciplinar algumas hipóteses disso, e tem 2 incisos que a gente precisa analisar do artigo 36. O inciso 1, que disciplina sobre a possibilidade de o juiz ser acionista ou cotista de sociedade comercial. Obviamente que se ele for acionista ou cotista de sociedade comercial e essa sociedade comercial for parte em um processo e por azar cair na sua vara, ele não pode atuar porque ele tem um interesse econômico direto naquilo, que ele tem participação naquela sociedade. Já o inciso 2 do artigo 36 veda que o juiz atue na direção ou no âmbito técnico de pessoa jurídica. Tem uma vedação aí para o juiz. A não ser, ou como exceção, no caso de associação de classe, ou seja, o juiz pode atuar na direção de uma associação de classe, da sua própria classe, né? Nós temos aí várias associações, cada estado tem lá a sua associação dos magistrados estaduais, por exemplo, tem a associação dos magistrados federais, dos magistrados do trabalho, enfim, os juízes se associam a essas entidades de classe que são entidades que existem para defender os interesses dessa classe de profissionais. O juiz, obviamente, né, pode participar do cargo de direção dessas associações de classe e a LOMAN prevê autorização para isso. Agora, se essa associação de classe for parte em um determinado processo e aquele magistrado seja membro do seu órgão diretivo, ele não pode atuar como juiz, porque aí há um interesse muito direto e aplica-se a ele, então, a disposição do inciso 5 com essa regra de impedimento. E para a gente finalizar essa primeira parte, vamos analisar agora o inciso 6, que trata das hipóteses em que o juiz seja herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. O herdeiro presuntivo significa há uma presunção de que aquele magistrado será herdeiro da parte do processo. A parte ainda existe, ela não morreu, né? Mas há uma presunção, por conta das regras jurídicas, de que aquele juiz possa ser herdeiro no futuro daquela parte. Se isso existe, obviamente que o juiz tem interesse na preservação do patrimônio daquela pessoa e, naturalmente, então, ele fica impedido de julgar processos em que aquela pessoa
seja parte justamente para que ele não use da sua posição como magistrado para preservar o patrimônio daquela pessoa e, de consequência, preservar essa possibilidade sua de herdar algum patrimônio no futuro. Além disso, o juiz não pode ser donatário da parte, ou seja, ele não pode ter recebido doação de qualquer natureza da parte, né? Obviamente, porque senão aí significa que há entre ele e a parte uma relação que pode não ser próxima, por exemplo, com relações familiares ou de amizade, mas há ali uma relação estabelecida a partir da doação de algo da parte para o juiz que vicia a sua atuação naquele processo. Além disso, não pode o juiz atuar se ele for empregador de alguma das partes no processo por conta da existência aí dessa relação entre ele e a parte, e o legislador entendeu que esse tipo de relação de emprego estabelecida entre o juiz e a parte é um tipo de relação que gera impedimento. Ok? Essas são então as primeiras hipóteses de impedimento previstas no artigo 144. A gente fica por aqui, mas no próximo vídeo a gente continua analisando os outros incisos desse artigo. Eu te vejo no próximo vídeo e já sabe, né? Se você gostou deste, deixa aí o seu like, espalha ele para os seus amigos, colegas, até para os seus inimigos também, para o caso de alguém estar com insônia e querer dormir. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para receber aqui as notificações de quando a gente for postar novos vídeos. Até a próxima!